Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma live das nossas lives especiais de domingo. E como eu já falei para vocês, eu repito para vocês isso todo domingo, né? Mas eu tô achando que essas lives de domingo, 10 horas da noite, vão durar para sempre. Porque olha, eu já fico assim, eu já acordo domingo de manhã feliz, pensando, ai, que delícia, hoje é dia de live. E hoje, gente, vocês devem ter visto aqui, né? Porque eu coloquei aqui no Insta, eu mandei e-mail para vocês, porque hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial. Bom, todos são, sem exceção, né? Mas eu tô muito feliz de trazer o Plínio. Eu tô muito feliz de trazer um pouquinho o tema da PNL para cá, porque você sabe que esse papo que eu vou ter aqui com o Plínio, eu nunca tive. Eu já vou colocar ele ao vivo, vocês vão entender aí um pouquinho, né? Vai ser vida real mesmo, porque eu só fiz o convite, ele super aceitou, ele é um querido, vocês vão ver. E a gente não conversou basicamente nada. Eu só falei pra ele, vamos ver o que tem de similaridade entre Luiz e Rei e PNL. Ele falou, bora lá, vamos ver, né? Então vocês vão ver aqui um papo completamente real, tá? E eu fico muito feliz de poder trazer, porque a Louise, quando o Tony Robbins lá nos Estados Unidos começou a ter notoriedade com toda essa questão da programação neurolinguística, a Louise foi uma das primeiras a se pronunciar e falar assim, puxa, eu vejo, é tão bacana poder ver alguém trazendo, né, muita coisa do que eu falo por esse viés e tal, então tem muita similaridade. E é a primeira vez, né, que acontece um papo aqui no Brasil, é a primeira vez que eu promovo um papo entre método Luiz e Rei e PNL, né? E eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo tantos desafios de tantas naturezas, eu acho que a gente poder trazer outros olhares, outras técnicas, outros métodos também para entender como que a gente ajuda, né, as pessoas a passar por essa crise que a gente está passando e fazer disso uma oportunidade, eu acho que fica só mais rico, né? Então, dito isso, eu já vou chamar o Plínio aqui. Deixa eu achá-lo. Já achei. Gente, eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês, tá? No finalzinho só, quando a gente tiver para terminar, eu conto. Acho que vocês vão gostar bastante da novidade. Plínio! Ei, Boa ei, tudo noite, bem? querido. Você tá na ápice. Eu Eu tô tô. vendo ali uma parte do logo ali atrás de você. Então, É, então você eu tá moro aqui aqui do, pertinho, né? você tá aqui do lado da minha casa, então, porque eu tô aqui também no Paraíso. Pois é. E Tamo, aí, como tamo, a iluminação tamo aqui é melhor, pertinho. eu falei, é. E aí eu também, a minha filha já vai dormir esse horário, então já deixo a casa Não, quietinha nem me e venho fala, pra cá. Plínio, porque eu faço as lives rezando pra Sofia não acordar à noite. Essa hora, sabe? Assim, rezando. E se acorda, o pai tenta dar conta. Bom, deixa eu apresentar aqui você para as pessoas direito. Gente, eu queria contar para vocês. Posso contar para eles bem rapidinho como que eu te conheci? Vamos Tá, lá. então vamos lá. Primeiro lugar, que é uma honra ter você aqui, né? Porque eu me lembro da primeira palestra tua que eu assisti. Eu assisti porque meu marido enfiou na cabeça que ele queria fazer um curso de PNL. E eu falei assim pra ele, mas pra quê, né? Ele trabalha até hoje no mundo corporativo, mas você trabalha no mundo corporativo, pra que você quer fazer isso? Não, porque tem tudo a ver e eu quero. Ele enfiou na cabeça, ele estava na dúvida de com quem, aonde ele faria esse curso de PNL. E aí você estava dando uma daquelas palestras gratuitas fantásticas que você costuma fazer, e aqui no hotel, aqui perto, e eu fui com ele assistir. E aí eu vou dizer que foi amor à primeira vista, porque a forma com que você explica, né, a tua experiência, o teu profissionalismo, eu acho que os exemplos que você traz, né, eles encantam. Então foi já um encantamento à primeira vista. Bom, então isso foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Aí meu marido fez PNL com você, fez master em PNL, depois fez coaching com você, começou a atender, todo feliz, realizadíssimo, e eu ganhei outro marido em casa, né? Eu acho que daí eu acho que daí veio um segundo encantamento também, né? Porque perceber as mudanças nele, num nível pessoal, foi muito bacana, né? E aí, em seguida disso, Plínio, eu entrei numa crise, não sei se você vai lembrar que a gente conversou, eu estava no meio de uma crise de burnout, eu ainda estava naquela história de mundo corporativo, multinacional, né, equipe em tudo que é lugar, trabalhando pra caramba, e naquele momento de burnout pensando, meu Deus, eu não estou vivendo o meu propósito de vida, será que eu largar tudo e ir trabalhar com desenvolvimento humano vai ser muito louco? Será que eu estou ficando louca? E eu lembro que eu conversei com duas pessoas muito chaves para mim naquela época. Uma foi a Heloísa Capelas, que já esteve aqui comigo em live, que eu amo de paixão também, e uma outra pessoa foi você. E eu lembro de eu sentada com você aí na ápice, por isso que eu já reconhecia esse fundo verde.
Eu lembro de eu sentada na sua frente falando assim, Plínio, eu tô muito louca. E aí você falou pra mim algo num sentido assim, olha, se você estiver muito louca, é isso que é a delícia da vida. Vai fazer o que faz o teu coração vibrar. Então, assim, Plínio, eu fico muito feliz de poder hoje, alguns anos depois desse dia que eu estava na tua frente, tá aqui, te trazer como convidado. Depois eu já ter ido para os Estados Unidos, já ter feito as formações, já ter voltado, já ter feito um monte de vivência e, como resultado disso tudo, ter sido convidada pela equipe da Luíse para ser formadora do método dela aqui no Brasil, né? Então, tudo isso aconteceu nesse meio tempo, né? Além da Sofia, né? Da minha bebê de 1 ano e meio. Então, assim, a Renata que conversou aquele dia com você há 4 anos atrás não é a Renata de hoje. E a vida é muito maravilhosa, porque hoje eu tô tendo a oportunidade. Quando eu pensei, eu quero trazer alguém de PNL, eu não consigo pensar em PNL e não pensar em você, né? É automático, né? Então, assim, para mim é uma honra. Então, eu queria dar essa introdução para explicar para as pessoas por que para mim é uma honra poder, alguns anos depois, estar com você aqui como meu convidado. O Plínio é fundador da Ápice, então vocês já entenderam que tem um monte de treinamento, tem 20 anos de experiência. Quanto tempo de experiência com PNL, Plínio? 20. 20 com PNL, só A Ápice é isso. fundada, a Ápice existe há 18, né? Desde 2002. E eu estou na Tá. PNL desde 2000. Desde 2000, perfeito. Mas antes eu já era terapeuta, né? Já era de outra. Desde 95 que eu atuo como já terapeuta, fui assistente de grupos de terapia, trabalhava uma linha Uhum. haitiana e também base em Gestalt. Mas quando eu encontrei a PNL é que para mim fez sentido mesmo fazer disso o meu foco principal de vida, né? Tá, Aquela coisa, né? Quando o perfeito. coração chama por algo, né? Assim como aconteceu contigo com o Sim, método Luiz, e aí exato. fiz isso a minha vida. É o chamado, E a aí, gente não pode mais fingir que não existe, né? e aí depois descobri que eu tinha PNL até no nome, né? Plínio. Meu pai do céu. É muita Uns 4 anos criatividade nessa depois. cabeça. Aí você se tocou. Quer dizer, foi uma missão mesmo de nascença, já foi carimbado ali na tua certidão. Não é? E nasci no ano que ela nasceu, em 72. Então, enfim, são duas sincronicidades interessantes aí que eu gosto de Tá, falar. que bacana, muito legal, Plínio. Olha, qual que é o meu objetivo aqui com você, Plínio? A Luíse, depois que ela teve o câncer, se curou, escreveu Você Pode Curar Sua Vida, que foi o principal livro dela, fundou a Hay House, ela escreveu um outro livro, ela já tinha aí um belo de um caminho, né? E ela escreveu um livro chamado Poder Dentro de Você. Certo. Nesse livro, Poder Dentro de Você, esse livro, ele para mim, na minha opinião, ele é o melhor livro que a Louise Hay já escreveu. E dentro desse livro, ela cita num trecho, né? Ela estava dizendo, é como uma atualização de tudo que ela já tinha visto, desde que ela tinha escrito, então, o famoso best-seller e tal. E aí, ali num trechinho, ela coloca assim, que o jovem rapaz Tony Robbins, que estava começando a ganhar alguma notoriedade nos Estados Unidos, em que, né, havia estudado programação neurolinguística, que ela via, que ele tinha, que ela sentia, né, que ele está aqui no planeta, né, para trazer grandes transformações, né? E aí ela coloca ali o quanto que ela acha que a visão da PNL, né, tem muito a ver com a visão dela e por que que ela acha aquilo, né? Mas por que que ela acha incrível, mas ela coloca de uma forma bem rápida, tá? Então, o que que eu queria ver aqui com você, Plínio? Eu queria te contar um pouquinho dos principais pontos da filosofia da Louise. E eu queria que você me ajudasse a entender que raio que isso tem a ver com PNL. Você topa? Vambora, ótimo. Perfeito. Plínio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá no 4G do seu celular? Porque eu acho que a sua conexão tá um pouquinho ruim. Vê se você consegue colocar no 4G. Porque geralmente fica melhor do que o Wi-Fi. Vamos só esperar um pouquinho, gente. Ou qualquer coisa, eu chamo o Plínio de novo. Vocês que estão aí nos comentários, gente, se vocês só puderem me dizer se vocês continuam me vendo, porque o vídeo do Plínio aqui travou. Oi, Rê, mudei de rede aqui. Coloquei agora na rede local. Vamos ver se vai melhor aqui. Eu acho que a Agora tá no conexão... Wi-Fi. Peraí, eu vou fazer o seguinte, Plínio, eu vou tirar você e te chamar de novo, tá? Vamos lá. Tá bom. Peraí, Vambora. deixa eu tirar então o Plínio.
Que da outra vez eu fiz isso e deu tudo certo. Então vamos lá. Eu vou chamar ele de novo. Aí. Vamos ver. E Aí, agora? vamos ver. Olha, a sua imagem tá um pouquinho turva pra mim, mas eu acho que tá melhor do que tava. Sério? Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo super bem. Te Ah, vendo, não, então tá ouvindo. bom. Não, agora eu tô te ouvindo super bem também. Vendo também, não? Tá um pouquinho desfocada a imagem. Um pouco só. Se o pessoal aí no comentário puder dizer se também tá um pouquinho desfocada a imagem, ou se de repente é só pra mim, tá? Está distorcendo um pouco. Alguém comentou aqui, a Yara comentou aqui que tá distorcendo um pouco. Mas tá dando pra te ver. Só tá um pouquinho distorcida com. Eu acho que alguma coisa com a tua conexão não deve estar super boa. Tá? Mas você tá me ouvindo esse tempo todo que eu tô falando, né? É, a imagem tá ruim para as pessoas, né? Tá um pouquinho ruim, mas o áudio tá bom. Dá pra te ouvir super bem. Só tá um pouquinho distorcido, mas acho que é só a imagem mesmo. Tá, o pessoal tá dizendo aqui desfocada. Tá um pouquinho desfocada. Tá desfocado, então? Você tentou tirar do Wi-Fi e colocou no 3G ou no 4G? Ah, eu acho que agora deu algum problema na conexão dele. Vamos tentar de novo, gente. Vamos tentar de novo, que eu sinto que vai dar certo. Vamos lá. Bom, agora eu mudei de rede de novo. Vamos ver se agora será que Ah, você vai? mudou? Você mudou de rede? Tá É. bom. Tá E bom, vamos agora? ver se vai. Eu acho que tá melhor. Então vamos. Acho que tá melhor. Fala um pouquinho pra mim, Plínio, só pra eu ouvir você, só pra ver se eu tô te ouvindo Olá, bem. olá, 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 pessoal. Quem tá, como é que tá aí para vocês? Tá dando para ver ou não? Tá desfocado ou não tá? Tá melhor que antes? Não, tá dando um pouquinho de, às vezes trava um pouquinho a sua imagem, a voz. A voz tá, ah, a voz tá é, travando? Né? Tá travando a voz? não, mas acho que dá pra ouvir. Vamos tentar começar. Vamos tentar começar que eu acho que dá pra ouvir, tá? Tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Plínio, então vamos lá. Qual que é a minha ideia? Eu queria te falar um pouquinho dos principais pontos da filosofia da Louise, para você ir me dizendo. Ah, o meu marido apareceu aqui falando que tá tudo bem pra gente seguir. É, E para você me dizendo quais são as relações então que você encontra com a PNL, tá? Então, a gente tem nos cursos, nas vivências da Luísa, a gente sempre explica, né, para os participantes os 9 principais pontos da filosofia. Eu não vou passar pelos 9 aqui, falar um por um, mas eu vou fazer um resumão para te dizer quais são as principais coisas que a Luísa fala, tá? Então vamos lá. O que a Luísa diz? Que tudo que damos, recebemos. Então, que de alguma forma, tudo aquilo que a gente dá para o mundo, para o outro, né? De bom, de ruim, aquilo volta para a gente porque a gente entra em contato com aquela frequência. A Louise diz, ela explica como e por que o nosso pensamento é criativo, né? Então, tudo que a gente escolhe acreditar obrigatoriamente se torna realidade pra gente. Então, trazendo aqui um exemplo clássico que eu dou nos cursos, né? Se eu aprendi lá atrás na minha infância que homem não presta e eu acreditei nisso, eu passo a usar uma lente como se eu estivesse usando uma lente no meu óculos, que é a lente do homem não presta. E aí não tem jeito, por onde eu andar, eu só vou encontrar homem que não presta, porque a realidade obrigatoriamente vai responder a minha crença limitante. Então, esse é um outro grande ponto da filosofia da Louise Hay. Bom, que mais que seria um outro grande ponto da Louise? Um ponto que ela pega muito, o perdão. O perdão é chave, o perdão é a grande chave que a gente vira dentro da gente, que não tem nada a ver com desculpar um mau comportamento, que não tem nada a ver com a outra pessoa, né? Mas que é uma chave que quando a gente consegue soltar e libertar, a gente realmente consegue abrir portas para o amor, né? E para um outro tipo de vida mais leve. Um outro ponto, né, crucial, né, do método da Louise é que se a gente não se ama e não se respeita exatamente como a gente ninguém vai fazer isso. Porque os outros, né, a relação que os outros têm com a gente é só um reflexo da nossa própria relação com a gente. E aí ela vai dizer que o perdão abre portas para esse amor, auto-amor,
né? Esse amor por nós mesmas. Enquanto a gente está carregado de culpa, enquanto a gente está carregado de ressentimento, fica muito difícil, né, deixar com que esse amor flua. Bom, a Luísa diz também que a gente não consegue promover nenhuma cura real e sustentável se a gente não resgatar a nossa criança interior, porque ela diz que é essa criança que está lá dentro falando, por favor, alguém me ajude, eu tô aqui, né? É ela que tá ferida, é ela que tá ali precisando ser olhada e ser resgatada, tá? E para finalizar, falando de uma forma muito rápida, né, aqui, a Luísa diz que se você não sabe por onde começar, que você simplesmente precisa estar disposto, né? Então, que quando você está disposto, o universo consegue ler a sua vibração da disposição para mudar, né? Que às vezes você não sabe exatamente o que fazer, mas o fato de estar disposto a querer mudar é sempre o primeiro passo. Bom, fiz aí um apanhado rápido, da filosofia dela. O que isso tem a ver com PNL, com programação neurolinguística, Plínio? Muito! A PNL, ela é um conjunto grande e poderoso de ferramentas úteis para conseguir fazer isso que a Luísa se propõe de maneira mais rápida, instantânea. Tá. Então, como conseguir perdoar? Porque às vezes a gente quer e não consegue. Né? Um lado quer, mas aquele lado machucado lá de trás está vivo dentro da pessoa. Né? E o pessoal brinca que também dependendo do signo, né? Você acredita nisso, particularmente? Eu acredito um pouco, sim. Eu acredito sim na astrologia. Qual que é o teu signo? Não plenamente. Eu sou escorpião. Tá. Né? E você percebe semelhanças entre o teu e a tua característica? Sim, eu já tive muito amigos bons astrólogos. A minha mulher também, a Renata, sua xará, também estudou astrologia, não é? Ah, que bacana. Isso bate um pouquinho de frente com a PNL, a astrologia, porque a PNL sempre quer olhar para o fenômeno de uma maneira limpa, sem preconceitos, sem teorias preconcebidas, né? No entanto, eu vejo bons astrólogos, quando fazem um mapa, eles conseguem identificar até as coisas que aconteceram nas fases da sua vida. É interessantíssimo. Eu já fiz também, é de arrepiar mesmo. Não dá para dizer, que pura coincidência, né? E eu sou escorpião, né? Então, o escorpião tem essa tendência a guardar mágoas, né? Os signos de água, no geral, né? Certo. Então, eu tive muita, né? E eu me trabalhei muito. Enfim, ninguém chega aonde eu cheguei sem ter precisado muito, né, Renata? Eu acho que você também. Sim. Eu acho que você também, para estar onde você está, é porque você foi beber muito para você. Né? Do sim, desenvolvimento. Isso é em primeiro lugar. Sempre. Então, aí a partir dessa paixão de evoluir por esse caminho, a gente quer também proporcionar isso. Ajudar os outros, exatamente. É isso, não tem outro caminho. E, então, assim, a PNL, ela nesse sentido, conseguiu perdão. Então, como conseguir perdoar? Porque tem gente que, poxa, quer perdoar a própria mãe e não consegue. Sim. Quer perdoar o pai e não consegue. Agora, veja só, se somos cristãos, a maioria de nós, e o Cristo deixou uma oração só, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Poxa, você não consegue perdoar sua mãe? Ame o próximo, né? Essa é a mensagem. Ame o próximo. Quem é o próximo? É pai, mãe, marido, esposa, irmão, filho. E quem é o mais próximo de todos? É a mãe, gente. E a gente mesmo, né? E a gente mesmo, Porque a gente vive uma vida também carregada de culpa, né? E às vezes a gente faz o trabalho do perdão, a gente consegue ressignificar e soltar os outros, às vezes a gente precisa fazer isso com a gente também. Pois é, né? Pois é. E o grande barato da PNL é conseguir, você conseguir usar técnicas para acelerar esse processo rapidamente e conseguir numa intervenção de 20 minutinhos, conseguir que uma pessoa que tem uma mágoa muito grande de alguém, adeus mágoa. Um relacionamento que você não consegue falar com alguém há 5 anos, e se alguém está na Europa, é possível aqui numa intervenção de 20 minutinhos, incrivelmente, você receber uma ligação da pessoa na mesma noite. Isso é impressionante mesmo. Inúmeras vezes isso acontece. Acontece, às vezes, de receber durante a sessão. A pessoa não fala com o ex-marido há 2 anos, e aí durante a intervenção, né, ele liga. Sabe? É muito bacana, porque a gente está conectado. E a PNL traz uma explicação do porquê que esse fenômeno acontece? Enfim, na PNL nós chamamos muito de rapport, né?
essa conexão via que nós podemos ter com pessoas presentes ou não, né? A física quântica explica isso bastante também, né? Sim, sim, total. E que nós, enfim, nós emitimos ondas. Esse aqui é um grande emissor de ondas eletromagnéticas que são captadas pelos eletrodos e aparecem lá no gráfico. E essas ondas elas vão além da caixa craniana, além da caixa torácica, porque o coração também emite, né? E todos nós somos emissores e receptores. Então, essas ondas possivelmente viajem numa velocidade semelhante à velocidade da luz, ou maior ou menor, não se tem a medida disso ainda. Exata. O fato é que nós nos conectamos. Não só humanos, animais também têm intuição, muitas vezes, e voltam de repente do nada da caçada e salvam os filhotes de uma emboscada. Quer dizer, do nada ele tem uma intuição e volta. Plantas têm isso, né? A planta sabe a sua intenção. Existe, inclusive, naquele programa Caçadores de Mitos, um experimento que eles fizeram com o detector de mentira, que o detector de mentira ele capta a liberação de microgotículas de liberação de água, né, de líquidos e tremores. Então eles colocaram numa planta e aí o sujeito imaginava rasgar a planta e o gráfico acusava aumento de liberação de gotículas e tremores. Os caçadores de mitos. Eles não conseguiram quebrar isso. Né? Interessante, que são cientistas querendo quebrar um mito. E aí, olha, de longe, o sujeito de fora de um container de aço, olhando por um vidro chumbado, imaginou botar fogo, entrar e botar fogo na planta, e mais uma vez o gráfico acusou. Quer dizer, ele só imaginou de longe, quer dizer, uma planta capta isso do lado de lá de um container de aço. Então existe um fenômeno aí que nós sem dúvida estamos buscando compreender por diversos caminhos. O fato é que esse fenômeno existe e a gente não precisa entender com clareza como funciona. Então, aí o que você acabou de falar é um ponto chave que a Louise Hay traz. Porque ela diz assim, inclusive nesse livro, né, O Poder Dentro de Você, ela diz assim, as afirmações funcionam ponto final. Ela trabalha muito com as afirmações, né? As afirmações funcionam e ponto final, né? O que a gente escolhe acreditar, a gente atrai para nossa vida e ponto final. Agora, aí ela diz exatamente assim no livro, agora, se você me perguntar, Luísa, exatamente como isso acontece, né? Ela diz que a física quântica estava começando a chegar, porque estava começando a se falar em física quântica quando ela escreveu esse terceiro ou quarto livro, né? Mas ela diz o seguinte, olha, eu não preciso entender das leis da eletricidade para saber que se eu acender o meu interruptor, a lâmpada vai acender. Né? Eu não preciso saber de todas as leis da química e da física para usufruir delas o tempo inteiro. Então, desculpa, eu não preciso saber exatamente se é onda eletromagnética ou se não é, porque eu sei que também tem essa polêmica aí na física quântica, porque uns dizem que é, outros dizem que não é. E a Luísa dizia, não importa para mim, né? Talvez importa para algumas pessoas que são muito racionais e precisam da explicação, como é exatamente a pesquisa do laboratório. Mas para mim não importa, eu só sei que eu experiencio isso na minha vida todo dia, o tempo inteiro, né? Que você acabou de falar. Uma outra relação é com o automóvel. Eu não preciso saber como funciona um automóvel e ainda assim eu dirijo ele. Você usufrui das leis da mecânica, né? Então a gente consegue dirigir esse mecanismo, a gente consegue, com técnicas específicas, conectar e desprogramar um problema num vínculo com alguém, presente, distante, vivo ou não, mesmo que eu não entenda muito bem o mecanismo profundo por baixo disso, mas eu consigo dirigir o carro. Eu não entendo nada de mecânica. Exatamente. E aí a gente estava falando de... Desculpa, você ia falar? Não, eu ia te perguntar assim, quando você, ainda sobre esse tema do perdão, tá? E depois eu quero te perguntar um pouquinho sobre criança interior. Tá? Mas ainda sobre esse tema de perdão. Quando você fala assim, puxa, Rê, numa intervenção de 20 minutos, a gente consegue soltar uma mágoa, tá? É claro que você não vai aqui, não vamos sentar aqui agora, né? Ter uma aula, né, de PNL para perdão, não é isso. Mas eu só queria tentar entender. Porque a gente tem também, né, dinâmicas, exercícios específicos da Louise para trabalhar o perdão. Isso tem a ver com ressignificar e entender que a pessoa que o magoou estava fazendo o melhor que podia, com o nível de consciência que tinha naquele momento? Tem a ver também com a PNL. A PNL entende o seguinte, que as nossas programações são neurolinguísticas. Linguística é o significado que a gente dá para a experiência. Por exemplo, minha mãe foi horrível. Né?
o homem não presta, como você disse, né? O casamento tira liberdade, eu sou uma porcaria, eu sou menos, eu sou inferior. Então, é um significado linguístico. E aí o neuro é a representação interna captada via neurônios, via 5 sentidos, né? Que entrou e que armazenou com imagens, sons e sensações, ou seja, as historinhas do passado que sustentam esses significados. Então, Certo. quando eu falo, eu sou uma pessoa que é suicida, ele tem o que eu chamo, isso é um termo que eu passei a usar, então, ele tem um termo que eu chamo de desamparo aprendido. Ele aprendeu que ele é desamparado, ele aprendeu que o mundo não o ama, que o mundo o rejeita, que o mundo o abandona, e que ele é abandonável, rejeitável, portanto ele é uma porcaria. Ele aprendeu essa realidade, isso está vivo nele com esse significado, e as imagens, as histórias de quando ele se sentiu abandonado de fato pelo pai, pela mãe, e aí não foi uma gravidez indesejada, e aí de alguma maneira foi rejeitado. Então essas histórias sustentam esse significado, assim como vai sustentar o homem não presta, aquela criança que via a mãe sofrendo com as traições do pai, e a agressão do pai e tal, e a mãe falando isso para ela fortemente ainda, e aí entra na cabeça, o homem não presta, né? E aí é aquilo, ela vai ficar vendo aquilo que não presta nos homens, como você falou no começo, ela vai colocar lente, ela filtra a realidade a partir daí, ou seja, e aí é um mecanismo que eu chamo de, não é meu esse termo, é percepção seletiva. Nós temos percepção seletiva. Sensacional. Você, É exatamente né? isso. Isso, é quando você anda, você tem milhões de pontos para você bater a sua visão, fora e dentro. Eu posso estar batendo também a minha visão internamente. Então, o que faz a escolha de onde a sua atenção ela vai, ela é uma escolha inconsciente. Então, uma pessoa que tem muito medo de assalto, ela fica vendo possibilidades de assalto. Eu sempre uso esse exemplo também. Não é? Então, essas programações, elas ficam como referência para você viver a vida. É um aprendizado para você conseguir navegar no mundo. Então, eu aprendi que eu me não presta. Eu aprendi que eu sou uma porcaria. Eu preciso não incomodar. Eu preciso ser legal, ser bonzinho para ser amado. Eu não consigo dizer não, senão vou me rejeitar. E se me rejeitarem, eu vou viver aquele sofrimento de novo. Ele vai ser reeditado em mim. Então, eu tenho essas histórias dentro de mim, que são neuro, com significados linguísticos. E é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu atraio, vivo. Da mesma maneira que uma pessoa ama São Paulo, você vive aqui do lado da Paulista, no Paraíso, né? Eu estou aqui no Paraíso também. Então, a pessoa ama São Paulo, pode andar pela Paulista falando, nossa, que maravilhoso. E uma outra pessoa que detesta São Paulo anda no mesmo lugar falando, nossa, que caos. Ai, mas que gente fria, impessoal. Ai, mas que poluição. Quer dizer, porque a programação ela é neurolinguística. A pessoa já tem umas imagens ruins de São Paulo e significados ruins. Mesma maneira, com o mesmo pai, uma pessoa pode odiar o pai e outra amar o pai. Perfeito. E é o mesmo sujeito, né? Lá fora mas dentro são outros. É neurolinguístico. Exato. A arte da PNL, o diferencial dela, pelo menos da maneira como eu uso a PNL, eu acho que nem todo mundo usa do mesmo jeito, né? Mas é justamente você poder mexer por vários caminhos. Então, eu posso ressignificar, trabalhar a crença, eu posso trabalhar direto essas historinhas dentro. Então, se eu vou com técnicas que eu mudo a memória, a pessoa não tem mais acesso àquela memória, muda o significado. É como se a gente reconstruísse a memória como era para ser. Se aquele você daquela época ou aquela família tivesse tido um suporte de um profissional competente. Excelente. Né? Ou seja, o essencial, a alma, está naquele caminho. E aí, só que assim, a gente recebe o pacote da vida. A gente está junto na evolução da humanidade, nossos pais, nossa família. Então foi o que deu para ser. Agora, quando a gente cuida daquilo de novo, reorganiza, bingo! Uma depressão de 15 anos, dá para tirar com a mão, às vezes em 3 sessões, às vezes em uma, às vezes em meia. Uma baixa autoestima, uma dificuldade, qualquer mudança emocional, comportamental, pode ser conquistada de maneira muito objetiva e eficiente, rápida, com a programação neurolinguística. Assim como pode com outros métodos, tá? Eu não sou fundamentalista. Eu sou admirador das várias linhas, das várias correntes. É como a Louise. É por isso que a Louise, todos os livros dela, ela sempre fala de outras técnicas. E ela sempre diz o seguinte, o meu método não é o único caminho.
né? Métodos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, É isso aí. você precisa testar e entender o que que ressoa com o teu coração, né? O que que faz sentido, o que que faz sentido para você, né? Agora, Plínio, quando a Louise traz o fato, porque ela traz o seguinte, que o Tony Robbins, o jovem que trouxe o andar sobre o fogo nos Estados Unidos, né? Ela diz assim, nesse mesmo trecho, no livro, quando ela cita, que o ponto dele não era ensinar ali as pessoas a andarem sobre o fogo, né? Isso era o de menos. Mas era ensinar as pessoas que a limitação está na mente. Uhum. Como que você enxerga esse exemplo do andar no fogo do Tony Robbins? Você conheceu ele? O Tony, não. Ele pessoalmente, não. Tá. Mas como que você vê esse exemplo, essa história de você caminhar sobre a brasa e conseguir? Isso é 100% relacionado, é diretamente relacionado também com a PNL, enfim, porque isso também fez Não. com que ele ficasse muito famoso, né? Uhum. Mas acho que não só o andar na brasa, né? O Tony, ele tem uma série de dinâmicas. O Tony foi o primeiro a fazer eventos mega e transformadores, que eu tinha preconceito, né? Eu venho lá dos anos Ah, 90 e eu sou formado pelos criadores da PNL. O Tony, ele não é criador, ele é um cara que aprendeu PNL e que ficou muito bom na aplicação dela em grupos, muito bom. E tá. depois expandiu para grandes grupos. E é claro, a partir daí também ele faz do jeitão dele. Agora, quem criou a PNL foi um grupo lá atrás, em Santa Cruz, na Califórnia, John Grinder, Richard Bandler, Frank Uhum. Fuselli e mais outros jovens da época, estudantes da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, né? Judith Delosier, o Robert Dilts, entre outros, que participaram dessa criação lá atrás. E eu, como eu venho dessa linhagem, eu venho da linhagem direta dos criadores, né? Muito com foco muito terapêutico e muito profundo, eu tinha um pouquinho de preconceito com a questão dos treinamentos. Eu fui quebrar isso só em 2015, 2016, que eu fui Recente, quebrar isso. super. E aí, tanto que em 2017, 2018, aí dei o meu, né? A gente abriu o Wake Up Training, evento com 600 Eu me pessoas. lembro, eu me lembro. Eu acabei não indo em nenhum até agora. Vocês continuam fazendo? A gente continuava, agora vai ser É online o claro, próximo. não nesse momento exatamente da vida, mas vocês Sim, tinham ainda na agenda para a gente tinha 2020, uma agenda agora 2021. para. Era em maio, era agora no começo do mês a data. E o outro em setembro. Tá, Então, entendi, entendi. iam ser dois esse ano. Já teve ano que a gente fez três. E aí, como é que E foi para você quebrar esse preconceito e subir no palco? não, foi fantástico, porque eu aprendi que é possível gerar transformação em um grande número de pessoas ao mesmo tempo, porque eu virei esse paradigma. Hoje eu faço isso online. Eu tenho grupos de mais de 100 pessoas online que eu vejo as carinhas no Zoom. E, Ah, nossa, tem O feedbacks O Zoom é fenomenais. sensacional. Uhum. Então, ou seja, eu abri uma chave para mim, né? E a gente precisa evoluir. Pessoas que ficaram lá atrás, né, presos, só funciona desse jeito. Eu acho que o mundo está evoluindo, a gente precisa se experimentar. A PNL é isso, PNL é flexibilidade, né? Então o Tony, ele é um cara que ficou muito bom nisso, botar 3.000 pessoas e fazer as pessoas terem transformações muito significativas. Então ele tem um Uhum. mérito muito grande nisso. O Andar na Brasa, que ele também popularizou, aqui no Brasil a gente já tinha um Andar na Brasa em festas de São João, dos caipiras. Inclusive Tá. com alguns rituais de fé católica, tá? De andar na brasa, né? E como que funciona essa história, Plínio? Como é que é? Como é que um se queima e o outro não? Então, e aí o Tony, quando trouxe isso, assim, eu já andei na brasa umas 4 vezes, né? Já andei em 20 metros de brasa, em 3 metros de brasa e tal. O grande Tá. barato do andar na brasa é você, cara, perceber que assim, é um medo tão visceral do ser humano, do fogo, cara, andar em cima do fogo, né? E 20 metros de brasa é algo muito assustador Deve ser instintivo, né? É um medo à instintivo. noite, com a brasa incandescente aos seus olhos, Uhum. alguém trazendo um carrinho de mão da fogueira e jogando com a pá, e você vendo aquilo. Então é algo que você não entraria naquilo, mas nem. Entendeu? Se alguém botasse muito dinheiro para você ali, eu quero te dar 1 milhão, anda em cima desses 20 metros de brasa. Se você não tivesse preparado, você não andava. Então é preciso um preparo, se colocar num estado de poder e de fé absoluta
Estado de poder e de fé absoluta, que aí você vai e passa aquilo até o final. Então, isso fica como uma lembrança muito poderosa de que tudo é possível. Você pode se colocar num estado de poder tal que, cara, os seus desafios ficam pequenos, você é maior, você é maior. Então, essa metáfora de poder é muito bacana no Andar na Brasa, sabe? Porque aí você coloca suas metas lá e fala, meu, vou para cima, não tem essa não, eu vou para cima mesmo. Então. Não, e de entender que o limite realmente está na mente, né? E que se a gente acredita que algo é possível, que algo não é possível, assim vai ser a realidade, ponto final. Né? Que eu acho que é isso que é nesse contexto que a Louise trouxe o exemplo no livro, né? E que ela dizia exatamente isso. Tudo que você acreditar que é possível, vai ser. E tudo que você acreditar que é impossível também, Henry Ford, você ia falar, né? Já dizia isso lá atrás, uma sacada dele, né? Exato. Se você acredita que você pode ou se você acredita que você não pode, você está certo. Nos dois casos você está certo. Exatamente. Porque você vai ficar vendo a confirmação de que não dá, de que é difícil, de que é impossível. Porque a sua neurolinguística vai atuar. Sua neurolinguística vai atuar. E aí você vai atrair dificuldade. Né? Quem acredita que ganhar dinheiro é difícil, fica atraindo dificuldade, está vendo dificuldade. Isso, exatamente. Nossas programações são profecias autorrealizadoras. Elas rodam sozinho, o programa roda sozinho e fica fazendo acontecer. E a gente vive como se fosse em planetas diferentes. Parece que são dois pais diferentes, na verdade é o mesmo pai. Né? A gente parece que vive em planetas diferentes. Aquilo que eu acredito é a minha verdade, né? Diferente da verdade do outro completamente. E as pessoas elas não são loucas, elas simplesmente vivem cada um na sua matrix. A gente vive numa matrix. Exatamente, cada um no seu mundo. Eu acho que esse também é um dos principais pontos, né, da Louise, quando ela diz que o universo ele não julga as tuas escolhas. Ela diz exatamente assim com essas palavras. Né? Então, se o Plínio daqui, né, acaba de decidir acreditar de que ele não é capaz de fazer qualquer coisa que seja, ela diz que o universo não vai sentar com o Plínio e falar assim, Plínio, mas tem certeza que você quer acreditar nisso? Puxa, eu acho que você podia pensar diferente, eu acho que você pode... Não, o universo simplesmente diz sim, né? E entrega aquilo que você escolhe acreditar, né? E aí ela chama isso de piloto automático, né? Então a gente tem os pilotos automáticos, né? Das crenças que a gente escolheu acreditar de forma consciente ou não. Enquanto a gente não tira isso do piloto automático, é essa a realidade que a gente vai ficar encontrando, né? Pro resto da nossa vida. Plínio, o que a PNL fala, ou de repente não fala com essa nomenclatura, mas quando a Louise diz que tem uma criança interior ali dentro da gente que precisa ser resgatada, isso tem a ver também com programação neurolinguística, talvez com algum outro termo que vocês usam? Vamos lá. Nós temos as nossas programações. E a origem de um programa pode ser na infância. A maioria das vezes certo. Então, a origem de um programa é na infância. E quando esse programa ele é um programa assim, que mostra, que fica trazendo à tona emoções que não são adequadas, ou seja, são emoções infantis. Então a pessoa sente uma insegurança que não era para ter. Entendeu? Sabe? Era para ela se colocar na reunião, mas ela fica ali com medo, ela trava, ela paralisa. Né? Então, quando ela tem um sentimento de inferioridade, uma angústia, um vazio, que ela precisa se encher de comida, é uma emoção que não era para ter. Por que eu tenho essa emoção? Ela tem uma origem. Ela se instalou a partir de uma fase no sistema. Então, quando a gente vai buscar com técnicas específicas de PNL, a PNL também usa técnicas de regressão, nós chamamos de pesquisa transderivacional. Quando nós chegamos lá na origem, isso é rápido, é fácil, simples. Muitas vezes encontramos uma causa ali que começou aos 4 anos de idade, aos 2, no útero. Okay? Muitas vezes. Ou aos 5, aos 7, aos 8. Então, é como se uma parte da pessoa tivesse ficado presa naquela época, naquela idade. Entende? Uma parte dela, nasce uma parte ali. Ou seja, nasceu o irmãozinho mais novo, a família não cuidou muito bem do irmãozinho mais velho para receber o mais novo, e o mais novo passou a acreditar, cara, eu perdi o trono, fui traído, mamãe não me ama, eu perdi o amor da mamãe. Exemplo clássico, né? Se torna um sujeito de 30 anos, que já tentou suicídio, que sempre está sendo rejeitado pelas namoradas, um cara bonito, inteligente,
e em depressão profunda, com quase com risco de suicídio, por conta de uma história assim que para nós, olhando de fora, parece bobagem, um bobinho, mas que para a mente de uma criança sensível é uma mente poderosa, com significados rudimentares ainda. E ela, com essa máquina poderosa, programa, pá, né? Tipo, ai, eu sou rejeitável, mamãe me rejeitou, o mundo me rejeita, as pessoas me rejeitam. E aí isso fica atuando. Então, essa parte infantil, ele tem 30 anos e ele com as mulheres, ele se sente uma criança infantil insegura. Eu falei de um homem, tá? Só para que as mulheres saibam que isso acontece com homens também, porque isso acontece demais com as mulheres. Eu acho que mais com mulheres por conta do machismo histórico. As mulheres se permitem dizer que sentem isso, né? Enquanto os homens fingem que não sentem. Não vão buscar um Plínio. As mulheres devem buscar muito mais o Plínio. A impressão que eu tenho também é que, assim, por conta do lado de trás, o pai ausente, era o pai só que trabalhava, e essa questão de um pai mais duro, menos afetivo, então muitas meninas se sentem carentes de pai e acabam ficando carentes de marido um pouco criança. Então, essa parte infantil Excelente. que se sentiu abandonada pelo pai, que carente de pai também se afastou do pai, se coloca um pouco como criança para o marido. Então isso pesa, isso faz com que elas não tenham autoestima, não consigam respeito, que não imponham o respeito necessário. Porque para o relacionamento estar equilibrado, é preciso que a mulher tenha poder pessoal. Eu gosto de brincar assim, que eu gosto de pegar a mulher destruída, tá? Porque quando ela chega... Ai, Plínio, você não existe. Eu uso o termo esbagaçada, adoro pegar a mulher esbagaçada. Por quê? Quando ela chega destruída emocionalmente, eu sei que é só um processo neurolinguístico. Eu começo ali em meia sessão, eu já identifiquei de onde vem. Eu já falo para ela, minha filha, se aguarde, se aguarde. Porque a beleza vem de dentro. Quando essa autoestima vem, o marido se reapaixona, o marido vai para a posição correta e passa a admirar aquela deusa que ele tinha em casa. Ou vem um outro marido, né? Muito mais condizente. Já acabou de vez, ou se não tem mais jeito, agora ela está pronta para um relacionamento de fato maravilhoso da vida. E tudo isso tem a ver, com a sua pergunta, com a criança, com essa... Você entende como é que eu entendo criança interior? Total, ficou claríssimo. Claro. E aí o que acontece? A gente chega lá, quando a gente abre isso, eu preciso ressignificar, fazer essa parte crescer. Então, quando eu ressignifico, quando eu limpo a dor vai embora, o significado muda, ela sai da vítima para uma outra sensação, um outro sentimento, e ela aprende. Eu costumo dizer o seguinte, o processo de mudança passa por aceitação, compreensão e aprendizado. Então, quando ela aceita profundamente aquilo, compreende de uma nova maneira, porque a compreensão foi uma compreensão de uma criança. E agora, quando ela vai para o sábio dela, para um outro estado, compreende de uma nova maneira e aprende com aquilo, aquela parte dela finalmente pode crescer. Perfeito, perfeito. Não, então realmente, quando a gente fala de criança interior, né, que pelo menos é esse o termo que a gente usa dentro do método Aloysée, a gente tá, agora com esse complemento dessa fala, agora a gente está falando exatamente da mesma coisa. No método da Aloysée, a gente faz isso que você acabou de falar através de uma viagem mental de uns 20 minutos, mas através de uma... a Aloysée usa muito viagem mental, ela é muito conhecida pelas meditações guiadas, né? Tem cheio aí no YouTube, né, das meditações dela, e técnicas de visualização criativa. Então você fecha o olho e vai, né? E aí a pessoa, o facilitador, te conduz naquilo. É assim que você faz também, Plínio? É mais ou menos por aí? Não. A gente... esse processo é um processo... Eu faço muito individual. Depois é interessante, quem estiver assistindo, vai lá no meu feed, no meu mural, e eu tenho atendimentos gravados lá. Porque agora a live está indo direto para o IGTV, né? Então, eu tenho lá... você está deixando lá, legal, ótimo. Então eu deixei 3 agora, desde que mudou. Eu faço todo dia um atendimento gratuito lá. Agora estou fazendo ao meio-dia, talvez vai mudar. Faço um atendimento gratuito e ajudando o pessoal agora nesse período de quarentena. Olha que dica legal, gente. Olha que dica legal. E como é que faz para as pessoas participarem? Conta aí para o pessoal que está aqui vendo a gente. Assiste. O que eu estou fazendo agora é o seguinte: você assiste, faz um print do atendimento, comenta e me marca. E aí as pessoas que fazem isso, ou seja, passam por esse ritual de passagem, porque isso não é muita gente, né? Aí, dessas pessoas eu sorteio todo dia. Então, por exemplo, tenho 4 agora para serem sorteadas para amanhã. Uma delas vai ser atendida amanhã, entendeu? Que fizeram isso na sexta-feira, no sábado. Legal. E então participa lá que você vai ter todas as orientações. Agora o interessante é perceber
como nesses 3 atendimentos que eu fiz, pelo menos 2, não, só 2 deles, a gente foi trabalhar essa criança. A gente foi trabalhar lá na causa de infância, tá? Tá. E ressignificar e fazer crescer. Um deles, inclusive, um caso desse, de uma mulher que não consegue estar inteira para a relação. Que quando vai ver não dá certo, é rejeitada, não é valorizada, entende? Por quê? Porque lá no fundo ela se sentia a rejeitada, a carente, a rejeitada de papai, de mamãe. Então, Por quando papai e mamãe. Uhum, a uhum. gente faz isso crescer, cara, sabe? Toda mulher, eu costumo dizer isso. Toda mulher, todo ser humano, gente, é uma obra única da natureza. Merece se amar, se achar lindo, inteligente, maravilhoso. Quando foi que entrou a programação de que você é algo menos do que lindo, inteligente, maravilhoso? Precisa ressignificar isso. Precisa reprogramar isso. Aí, não, aí você, aí a Luísa fala exatamente isso, que os bebês, quando nascem, eles chegam aqui já sabendo que eles são únicos. Não existe comparação. Você nunca viu um bebê falando, não, mas eu acho que a minha cintura não tá, né, do jeito céu lá. Aquele bebê é mais magrinho, mas eu tenho mais dobrinha do que ele. Será que eu vou ser menos amado ou mais amado? Será? Não, os bebês sabem que eles são o centro do universo. Bom, a minha tem certeza que ela é o centro do universo, no caso, né? O prédio inteiro também sabe disso, né? Mas a Luísa traz muito isso, né? Então, que a gente já nasce sabendo, né, que somos absolutamente únicos, somos 7 bilhões, quase 8 bilhões, né, de pessoas nesse planeta Terra, todo mundo com impressão digital diferente, né? Não faz sentido comparação quando a gente aprende a se amar e se aceitar exatamente como a gente é, mas ela diz que os bebês já chegam sabendo disso. Então, que o trabalho dela, a missão dela é levar a gente de volta para esse lugar em que a gente sabia que a gente era único, né? Maravilhoso. E aí, em algum momento, adultos bem intencionados à nossa volta, bem intencionados, né? Acabam mostrando pra gente com as condições de que a gente não é tão único assim, de que a gente não é tão perfeito assim, né? De que a gente não é É, tão lindo assim por natureza. E aí é. a gente começa a aprender o amor condicionado e a gente se perde desse amor incondicional que a gente precisa reaprender, né? Reencontrar Isso, isso. isso. É isso aí. E a PNL vai trabalhar isso de uma maneira. O diferencial da PNL é a reprogramação rápida. Como é que a PNL surge? Vamos entender o seguinte, né? Então, ó, só falando. Então, para voltar, vai lá no meu canal, vai lá, assiste essas sessões que vai ficar bem claro como a gente Legal. pode reprogramar em uma intervenção. Eu pego gente que tem Tá. 30 anos de depressão. Teve uma recentemente. 30 anos de depressão. Foi uma intervenção, né? Nem sempre é uma só intervenção, mas atualmente eu estou, na maioria das Pode vezes, ser. em uma intervenção já resolvendo mais de 70, 80% da situação. E porque eu estou ficando com muita prática nisso. Agora no universo online, eu estou me descobrindo. Ah, Dá que para focar legal, muito aqui, dá Plínio. para focar muito na Isso pessoa. depois A gente, da pandemia ou já é, vinha? Já vinha não, sendo? eu já fazia, mas não online, né? Eu tinha também um certo preconceitinho com online. Não, o presencial que é mais gostoso. Adoro a pessoa que se assume, né? Que coloca a vulnerabilidade dela na cara da live do Instagram, né? Eu tinha preconceito com o homem, depois fui lá, subi no palco, fiz o meu evento. Eu tinha preconceito com o online, agora tô eu aqui no online. Adoro essa Pois é. honestidade. E aí aqui dá para a gente concentrar muito foco, o cliente fica muito mais focado em você, a gente economiza tempo, a gente ganha tempo aqui. E aí eu precisei ser criativo e me reinventar com as técnicas. E eu estou conseguindo mais resultados. Eu estou até ensinando isso agora. Estou com um grupo de mentoria para atender online com essa técnica, com esse modelo integrativo que eu uso, que é a PNL, integrando ainda com outras técnicas para resultados bem rápidos. Não, e hoje com o Zoom funciona super bem, né? Dá pra Super, gente fazer dinâmicas, eu uso o Zoom também, eu faço mentoria também. E a gente usa é. dinâmicas do Zoom, a gente quebra as pessoas em sala, né? Dá pra quebrar as pessoas em pequenos grupos, né? Então acho que essa é uma das grandes, que vai ser minha última pergunta pra você. A gente só tem que ficar atento ao tempo, porque daqui 10 minutos o Instagram corta a gente completamente. Que minha última pergunta pra você é: como que a PNL não sei se cabe a pergunta dessa forma, mas você vai entender o que eu quero dizer, né? Mas é que como que a PNL ajuda a gente nesse momento de crise, tá? Porque todos nós estamos vivendo esse momento de crise, né? Algumas pessoas estão com alguns medos, outras com medos diferentes, né? E eu quero saber como é que ajuda. Eu venho falando muito sobre isso em todos os domingos, né? Então, eu tô trabalhando alguns temas sempre, né,
Por exemplo, estou dando uma aula gratuita toda segunda-feira sobre, por exemplo, ansiedade, compulsão, traumas, relacionamento. Então, nesse momento, a gente tem problema do relacionamento, tá? Confinado e a gente tendo que Tô vivendo o sendo amor, obrigado. Uhum. vivendo a delícia e a dor de ser o que é e de ter as pessoas que temos, né? Então, é uma oportunidade para a gente perceber aspectos em nós que precisam ser evoluídos. Se você quer uma mudança no outro, o que precisa mudar em você Uhum. para o outro Óbvio, mudar? Né? óbvio. Então, esse é o trabalho. Então, a gente vem trabalhando isso com muita gente, vem trabalhando a ansiedade e compulsão, porque muita gente percebe aumentando a compulsão agora. Né? Então, nesse sentido. E assim, o que a gente está agora, surpreendentemente, também tem uma live trabalhando isso com uma pessoa, é tendo que lidar com as pessoas que estão tendo perdas. Então, a gente eu já estou lidando Com com luto. pessoas para superar o luto desse momento, o luto de pessoas, não só de gente mais velha, tem gente perdendo o irmão de 40 anos. Tá? Então, estou ajudando nesse processo também com a PNL. Tá, bacana. E como a PNL atua de uma maneira, você tinha me perguntado lá atrás, né? A PNL, o que é a PNL? A PNL, ela é um conjunto de técnicas modeladas dos maiores terapeutas dos anos 60 nos Estados Unidos. 60, exatamente, nos Estados Unidos. Que eram o Milton Erickson, o criador da hipnoterapia ericksoniana, o pai da hipnose moderna, hipnose clínica subliminar. A Virginia Satir, que era uma terapeuta sistêmica fenomenal, que foi base do... A Luísa estudou com ela pessoalmente, com a Virginia Satir. Trouxe muita coisa da Virginia para o método. Muita. Virginia Satir e Milton Erickson foram base para um monte de método. Influenciaram a Luísa, influenciaram, por exemplo, as constelações familiares, o Bert Hellinger e outros criadores. Tá? Sim. Então, aquela época na Califórnia ali era um momento muito pujante ali, a Exalém, né? Né? Então, da modelagem desses três gênios, que era o Pels, pai da Gestalt terapia, Milton Erickson e a Virginia Satir, então, o Bandler e o Grinder, um matemático e um linguista, puderam ter acesso aos atendimentos, assistir os atendimentos, e conseguiram perceber, codificar e anotar quais eram as estratégias que eles usavam que eles não conseguiam ensinar. Eles não conseguiam desenvolver discípulos no mesmo patamar, no mesmo nível. Por quê? Porque as pessoas vão descobrindo um jeito próprio que elas têm paciência até de passar para os outros. Parece tão óbvio, mas elas não conseguem passar, porque é uma competência inconsciente instalada. E aí, disso, surgiram as estratégias, as técnicas. Você quer conseguir desativar um trauma assim? Às vezes, em 5 minutos, o pior trauma da vida? Tá aqui, ó. Milton Erickson fazia desta forma. Pum. O Pels fazia. Então, você tem técnicas para curar fobia rapidamente, desativar trauma, resolver conflitos de relacionamento, melhoria de comunicação, desativar compulsões e vícios, instalar comportamento. Eu quero conseguir fazer atividade física, eu me saboto. Como instalar um comportamento. Tirar um comportamento indesejado que eu quero deixar de ter. Mudar emoções, mudar a pior emoção da vida. Como você consegue isso rapidamente? Como os gênios conseguiam e eles pareciam ser de outro planeta. Então... E aí que eles começaram a estudar essas pessoas. O que elas fazem? Um dos livros fundamentais é A Estrutura da Magia. A magia tem estrutura. É a estrutura da magia, linguagem e terapia. Livro do Bandler e do Grinder. A estrutura da magia linguística desses caras. O que eles faziam com a linguagem? Então a PNL ela é esse conjunto, né, poderoso. É claro que cada instituto, tem alguns institutos que usam mais para autotransformação, para uma experiência mais transformacional. E tem outros que estão mais para uma formação mesmo de um profissional, de um terapeuta, de um profissional que usa isso tecnicamente. Então vai, é claro, da pessoa perceber onde é que ela quer, qual é a vibe que ela quer absorver da PNL mais, porque ela é muito vasta. Entendi. Perfeito, Plínio. Olha, eu acho que eu nem vou te fazer nenhuma outra pergunta, porque daqui 5 minutos o Instagram corta a gente. E assim, eu poderia fazer essa live com você de 20 horas, né? Porque não falta assunto pra gente. Isso porque enquanto eu te ouço falar, eu já lembro né, das coisas da Luiz, das falas, dos exercícios que a gente faz do método, das técnicas. Eu já fico morrendo de vontade de falar, tá, mas deixa eu te perguntar uma outra técnica aqui. Então, antes de eu encerrar, tá? Primeira coisa que eu queria falar 3 coisas aqui antes de eu encerrar. A primeira coisa que eu queria eu tô faz tempo, eu te falei isso no WhatsApp, né? Eu tô faz tempo com você no meu coração e na minha cabeça para te convidar para você vir para uma vivência do método, que é o retiro do método Luiz Hay, que é a vivência mais intensiva. Você vai ficar comigo de sexta a domingo. Eu tava fazendo lá na Nazaré Uniluz
Você morou lá um tempo, né? Você está fazendo em Nazaré? Eu fiz muitos lá. Agora eu tenho feito Ah, no Espaço Arco-Íris. Não sei se você ah. conhece, é aqui em São Roque, mas é um lugar que acontecem muitos treinamentos e retiros e cursos. A dona é uma É a japonesa? Olga, isso. Eu já dei formação lá em PNL, já dei Então, master eu lá tenho já. feito tudo lá, as Há 10 formações anos, eu vão dei em acontecer 2010 lá. lá. Então, Que legal, que são, legal. são lugares incríveis, né? Então, Ah, faz tempo que eu tô com você no meu coração, então eu quero te fazer um convite em público com mais de 200 pessoas assistindo. 22 a 24 de janeiro, você vem como meu convidado? vai ser um prazer! Espaço Arco-Íris. Opa! Só que você vem, você larga a roupa do terapeuta, do Eu facilitador, vou e para mim você vem para trabalhar, se vou para mim trabalhar. beneficiar. Você sabe que a Heloísa Capelas veio pro meu. Você conhece a Heloísa, que você fez Hoffman também, Sim, assim como conheço, eu, conheço, né? conheço pessoalmente. Ela veio para um dos meus últimos retiros e ela me contou coisas que eu falava assim: jura que você trabalha com 30 anos de autoconhecimento e está me contando essas coisas? Então eu quero que você venha para se beneficiar, tá? A Luísa tem um jeito muito amoroso de conduzir as vivências, então eu quero muito que você venha conhecer, tá? Então 22 a É. 24 de janeiro, mais de 200 testemunhas, tá? Convite aqui feito para você. Combinadíssimo. E segunda coisa só que eu queria falar, que eu falei pro pessoal que eu ia falar duas coisas para eles aqui no finalzinho na live, aí eu falo isso e aí quero super te agradecer. Primeira coisa, gente, é que eu tava com uma resistência, porque tudo que eu faço, que nem o Plínio tava contando as resistências dele, eu também tava vendo a minha. Porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer com muita presença e muita dedicação, é uma característica minha. E todo mundo me falava, cadê seu canal no Telegram? Todo mundo tem canal no Telegram e você não tem. Porque se não for para eu fazer um negócio bacana, com conteúdo relevante, para estar presente, eu prefiro não fazer. E aí eu decidi, estou lançando agora, nesse minuto, o meu canal no Telegram. Então, quem quiser já acessar, link na bio, tá lá. Vou começar a fazer, colocar lá conteúdo sempre para vocês, conteúdo complementar, tá? E dizer, Plínio, eu também estou me reinventando nesse momento de isolamento social, né? E também eu tenho eu tenho ficado muito surpresa e tenho ficado muito feliz com o feedback das pessoas que têm participado de coisas online, né? Porque para mim eu sempre tive, como você, muito no presencial, eu gosto do contato, eu gosto do abraço, eu gosto de olhar no olho no olho. Claro que aqui a gente tá olhando, mas assim, sabe, de estar ali com a energia da pessoa na minha frente, o olhar com o olhar ali, né? E eu sou muito pessoa, né? Então, quando veio essa coisa de remarca a agenda do primeiro semestre, vamos fazer coisas online, eu fiquei um tanto frustrada, né? E assim como você, eu tenho ficado surpreendida. Então, eu acabei de terminar um grupo de desafio de 21 dias, ensinando o método da Luísa Rey na prática. Achava que eu ia mais ensinar as pessoas como sair da teoria para a prática logo, e os feedbacks que eu recebi, assim, foram absurdos. Eu falei, já vou lançar a segunda turma. Então, também avisar que a gente está nos últimos dias para inscrição. 21 dias comigo. Plínio, você usa Telegram? Eu uso, eu uso. Eu ainda não tenho Tem que meu canal, criar mas teu eu estou canal. para abrir. Não, gente, então coloca aqui no comentário. Plínio, a gente quer o seu canal. Porque foi assim, o povo começou a falar tanto. Cadê o canal, cadê o canal, cadê o canal? A martelar tanto que eu resolvi criar. Então, Plínio, que essa live fique uma semente plantada no teu coração para você criar o teu, né? Porque é isso, né? A gente tem que agradecer demais todas essas oportunidades de tecnologia que estão aqui para, né? Que nos deixam tão próximos nesse momento, né? Sem Plínio, dúvida, sem dúvida. muito obrigada por ter aceitado o meu convite de cara. Eu deixei uma mensagem pro Plínio no WhatsApp: Plínio, eu quero te entrevistar, falar de PNL, vamos, né? Então, muito obrigada por aquele dia que eu sentei na tua frente e você falou, Rê, segue a tua missão de vida, segue o teu coração, vai e faz, né? E eu tô aqui agora, algum tempo depois, dizendo, fui, fiz e hoje vivo uma outra encarnação nessa mesma existência, isso é possível. Literalmente, Obrigada literalmente. pelo trabalho que você faz, tá? É tão maravilhoso, ainda vou fazer curso de PNL com você. Será um Escreve. prazer. Eu vou fazer o método Luiz Rey com você. Yeah! Maravilha, querido. Gratidão por essa Então, conexão. E vou te trazer mais obrigado, vezes, porque eu tenho querido. certeza que o pessoal vai começar a pedir aqui. Traz mais o Plínio. E eu vou te trazer mais vezes, com Será um certeza. prazer. Será um prazer. Beijo grande, obrigado pelo convite. Tudo Beijo, de meu bom. lindo. Um abração pro Luiz aí. Mando, pode deixar. Beijo, gente. Obrigada por mais um domingo juntos. Tchau, tchau. Tchau, Plínio.